A nossa reflexão de hoje vai ser no texto de Atos, capítulo 3, do verso 17 ao versículo 23. O texto diz assim: Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. No texto anterior, os apóstolos, eles corrigiram um mal-entendido. E agora, nesse texto, eles dão sequência à mensagem. Devemos lembrar que no texto anterior, os apóstolos apresentaram uma péssima, uma terrível notícia. E a terrível notícia consistia do fato de que aquele público que estava ouvindo a mensagem tinha uma terrível, gravíssima culpa. Eles tinham entregue o Senhor Jesus, eles tinham negado o Senhor Jesus publicamente, eles tinham matado o Senhor Jesus. E aí, os discípulos, os apóstolos, depois de apresentarem essa terrível notícia, agora eles vão se dirigir para as boas novas. Eles fizeram aquela multidão, ela fez tudo aquilo por ignorância. Tudo aquilo cumpriu um propósito que tinha sido definido e estabelecido pelo Senhor na eternidade. De forma que eles foram parte de um plano soberano. Obviamente, o fato deles terem feito parte de um plano soberano de Deus não anulou as suas responsabilidades. Tanto que, na sequência, os apóstolos sugeriram, indicaram um caminho, o caminho do arrependimento. Eles deveriam se arrepender. E esse arrependimento traria os seus efeitos: cancelamento dos pecados, descanso vindo da parte do Senhor e a expectativa da volta de Cristo. Sim, Jesus deveria ficar no céu até que Deus restaurasse todas as coisas. Mas ele voltaria. Então, é uma expectativa em relação ao retorno de Jesus esperançosa, porque Deus está trabalhando na história, restaurando todas as coisas, para que no tempo devido as portas do céu se abram e Jesus retorne. Enquanto Jesus não retorna, há uma orientação clara para todos. Todos devem ouvir a palavra de Cristo. Do contrário, serão eliminados, expulsos do meio do povo. Em outras palavras, aquela filosofia do entrou por um ouvido e saiu pelo outro não deve ser praticada em relação às palavras de Jesus. No caso de Jesus, no caso das palavras de Jesus, elas devem ser ouvidas e obedecidas. Entrar por um ouvido e não sair pelo outro. Nesse texto, queridos, nós aprendemos que Deus é soberano, nós aprendemos a natureza da palavra de Deus, porque vocês devem ter observado que várias vezes fala-se de cumprimento. Foi predito, se cumpriu. Essa é uma maneira de ensinar, de comunicar a natureza divina e segura da palavra de Deus. Aprendemos também que Deus oferece perdão para pecados, para quaisquer pecados. Aprendemos também que temos uma esperança que é garantida pelo Senhor. Nós vivemos as aflições dos nossos dias, mas essas aflições elas vão ser eliminadas, elas vão acabar, porque um dia a história vai testemunhar o retorno de Jesus.
Deus está trabalhando na história para restaurar todas as coisas de forma que temos esperança. E enquanto Jesus não volta, cabe a nós ouvir o que Ele diz, obedecer o que Ele diz. Se Deus é soberano, então devemos descansar. Se a palavra de Deus ela é divina, é segura, nós devemos confiar nela. Devemos ouvi-la com atenção e devemos responder positivamente a ela. Se Deus oferece perdão, nós, por mais graves que tenham sido os pecados cometidos, nós devemos correr para Deus em arrependimento e receber dele o cancelamento dos nossos pecados, da nossa culpa, descanso e a expectativa do retorno de Jesus. Jesus é o profeta levantado pelo Senhor. As suas palavras são palavras de Deus e, portanto, nós devemos ouvi-las, nós devemos obedecê-las. Como eu disse, nesse caso, no caso das palavras de Jesus, nós não podemos adotar aquela filosofia do entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Muito pelo contrário. A filosofia é entrou por um ouvido e nós começamos a obedecer, não saiu pelo outro. Que seja assim, para a glória do Senhor. Deus abençoe.